Confrades, companheiros, companheiras, amigos todos, senhoras e senhores. Sou Olavo Divino Vieira, ex-governador do ano leonístico 2009-2010, do Distrito LC1, do Rio de Janeiro, e ocupante da cadeira número 20 da Academia de Letras, Artes e Ciências do Lions, cujo patrono desta minha cadeira é Joaquim Nabuco. Venho neste momento defender a importância do meu patrono, Joaquim Aurélio Barreto de Araújo Nabuco, Joaquim Nabuco, como figura na história de nosso país, pela grande obra de liderança na abolição da escravatura do Brasil no final do século XIX. Joaquim Nabuco nasce a 19 de agosto de 1849, exatamente um século antes de mim, em Recife, Pernambuco, filho do senador do Império José Tomás Nabuco. O cenário político da época, já desde a proclamação da independência do Brasil, de Portugal, e no Primeiro Império ainda, haviam várias revoltas dos negros escravos nas fazendas, com muitas fugas, e a Constituição, com isso, a Constituição de grupo de escravos fugidos, o mais famoso deles, chamado Quilombo dos Palmares, em Alagoas. A política no Império era comandada por dois partidos, os conservadores, pró-monarquia, e dos republicanos. E é interessante que toda a política era comandada pelos membros da aristocracia, que, embora nesse ano de partido também já existiam aristocratas abolicionistas, principalmente os que eram maçons. Por princípios maçônicos, a maioria dos aristocratas que eram maçons era contra a abolição da escravatura porque perderiam mão de obra barata. Na época era o Brasil o único país da América que mantinha a escravidão dos negros. O pai de Joaquim Nabuco era um senador pelo Partido Conservador Monarquista. Quando eleito senador, ele deixa Recife, ele e sua mulher acabam deixando Joaquim Nabuco dos primeiros anos de sua vida com sua tia e madrinha Ana Rosa, dona do engenho Maçangana, onde Joaquim foi criado até os 8 anos de idade na fazenda da tia e madrinha, tendo como amigos de infância filhos de escravos, cuja lembrança desses amigos escravos ele leva para toda a sua vida. Sua tia, quando morre, Joaquim Nabuco tinha 8 anos, ele acaba vindo para o Rio de Janeiro, acompanhando para morar com os pais, indo estudar em Nova Friburgo, onde termina o primário. Ele já era alfabetizado pela própria tia, já o tinha alfabetizado. Ele vem terminar o primário, faz o ginásio e depois vem fazer o colégio do Colégio Pedro II, onde o pai era membro do conselho administrativo do colégio, e Joaquim Nabuco tem como seu colega o futuro presidente da República, Rodrigues Alves. Entra para o curso de Direito logo depois, ao término colegial, entra para o curso de Direito de São Paulo, tendo como colegas Rui Barbosa, Castro Alves e outros, quando logo inicia a sua veia de oratória. Exatamente demonstra isso na recepção de José Bonifácio, também um grande maçom, líder maçônico, era grão-mestre da maçonaria brasileira, e torna-se ídolo de Joaquim Nabuco, e ele que faz então a recepção por oratória em São Paulo da retorno de José Bonifácio por São Paulo, passagem dele por São Paulo, e Joaquim Nabuco já demonstra toda a sua oratória, ainda estudante de Direito. Nessa época, ele entra para a maçonaria, já nos primeiros anos do curso de Direito, no mesmo ato, junto com Rui Barbosa, e, claro, ele já começa a ter como princípio maçônico a solidariedade dos maçons ao sofrimento dos escravos, porque eles pensam que o bem mais precioso de todo ser humano, de todo homem, é a liberdade. E como maçom, ele começa a empunhar a bandeira da liberdade dos negros no Brasil. E a humanização dos escravos, uma das propostas maiores da maçonaria, uma das formas para se obter a retirada do regime escravocrata do Brasil, era
tentar humanizar o escravo, porque o escravo era considerado na época como um animal, não tinha, por exemplo, não era considerado como um ser humano como os brancos, como os senhores de escravos. E exatamente a humanização foi uma das formas encontradas para aproximar, né, exatamente a discussão do povo sobre a importância da abolição da escravatura. Essa abordagem e essa humanização era uma abordagem bastante intensa nos jornais de todo o país, sempre estimulada pelos maçons, denunciando sempre os maus tratos que causavam exatamente a comoção na população desses maus tratos aos negros. Logo depois, antes do término da faculdade, ele se transfere, nos últimos anos da faculdade, se transfere para a Faculdade de Direito de Recife, onde termina o curso de Ciências Sociais e Jurídicas na Faculdade de Direito de Recife. Ainda acadêmico, ele defende, ainda acadêmico de Direito, ele defende, num júri popular, né, um crime de um negro escravo que mata o seu senhor. E com isso já demonstra toda a sua eloquência, todo o seu conhecimento na história. E já também inicia nessa mesma época a sua vida de jornalista e com amigos funda o jornal chamado Reforma. E logo lá escreve, como do seu editorial, um dos temas é chamado A Escravidão, já demonstrando o seu pendor para a causa dos escravos na época. Daí logo volta para o Rio de Janeiro e lança o livro Camões e os Lusíadas e 2 opúsculos, O Gigante da Polônia e O Povo e o Trono. Quando vem para o Rio de Janeiro, nesta época, com faculdade e tudo, por volta dos 20 anos, ele se torna o moço do momento, o moço da corte, também chamado, distinguido na época como Quincas o Belo. Nessa época recebe dinheiro com a venda do engenho recebido como herança de sua tia, né, como único herdeiro do engenho Maçangana. Ele vende o engenho Maçangana e com a morte da tia ele vai para a Europa. Quando passa com o dinheiro arrecadado da venda do engenho, ele já com bastante dinheiro, consegue então ficar na Europa por um ano e lá ele, como admirador de Renan, um grande filósofo francês da época, ele escreve na língua francesa Le droit du meurtre, quer dizer, o direito de matar, o direito de morte, quando faz contatos com grandes mestres da filosofia, tanto no direito e na França e na Inglaterra. E interessante, usando da sua filiação maçônica, né, como membro da maçonaria, ele começa, e por influência dos amigos maçônicos, né, amigos maçons lá da Inglaterra e da França, ele começa a admirar a Constituição da Inglaterra. Principalmente ele admira a forma política do parlamento e a própria monarquia inglesa, né? As lojas maçônicas no Brasil eram locais onde as elites liberais, mesmo aristocráticas, se abrigavam, protegidas pelo segredo inerente à própria atividade maçônica, e para atuarem em prol da abolição. Interessante que o dinheiro arrecadado em todas as sessões, muito desse dinheiro, que a gente chama de tronco de solidariedade na maçonaria, já eram destinadas exclusivamente à compra de escravos e torná-los libertos, né? Isso aconteceu, interessante, em vários estados, em várias províncias, principalmente as províncias do norte, chamado Grão-Pará e Ceará, foram as primeiras províncias do Brasil, em toda a província, em tornar libertos todos os seus escravos dos fazendeiros da época. Interessante que isso ocorreu muito antes da lei da abolição da escravatura. Logo que retorna ao Brasil, ele não consegue se eleger para a Câmara dos Deputados de Pernambuco pelo Partido Conservador do pai, já tinha como plataforma a abolição da escravatura, pois o Brasil, né, mais uma vez o Brasil era o último país da América a ainda ter a escravidão. E aí o pai lhe oferece, através de influência na corte,
o emprego de representação, né, na legação do comércio do Brasil, né, em Washington. E lá aproveita para conhecer a Constituição americana e também o próprio país. Ele viaja por todo o país nessa época. Retorna ao Brasil depois e é eleito deputado pela província de Pernambuco na Corte Imperial com 29 anos, quando demonstra toda a sua eloquência, oratória e conhecimento das constituições europeias, já a sua veia anti-escravagista. E aí inicia a campanha pela libertação dos escravos com o apoio do jornalista José do Patrocínio, o poeta Castro Alves e outros, né? Mostra-se contra a exploração da ilha do Xingu. Havia um projeto tramitando na Câmara e ele foi contra e não foi aprovada a exploração da ilha do Xingu. E também, interessante, já havia discussão da abolição da escravatura e os fazendeiros apresentaram um projeto no sentido de substituir a mão de obra escrava pelos chineses. Aí chamava-se a mongolização da força de trabalho nas fazendas, né, pela ausência dos escravos. E aí Joaquim Nabuco também se mostrou contra a mongolização da força de trabalho nas fazendas. No Rio, ele logo é indicado orador principal e coordenador do terceiro centenário de Camões, no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. Quem for lá na Avenida da Chile conhecer o Real Gabinete de Leitura pode ver muito bem. Interessante o trabalho de Joaquim Nabuco como coordenador deste terceiro centenário de Camões. Muito interessante. Logo depois funda na sua casa, no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, aos moldes de sociedades anti-escravagista da Europa, tendo como colegas e membros da sociedade José do Patrocínio, Luiz Gama, apoiado também por Castro Alves, e ele se coloca contra a elite conservadora que considerava a escravidão como uma instituição indispensável nas lavouras. E principalmente era uma instituição que deveria permanecer como mola para o desenvolvimento do país, e eles não podiam prescindir da mão de obra escrava na época. Com a perda da nova eleição, com isso ele perde a eleição para deputado, e aí imagina-se e se exila na Europa por pressão da elite conservadora e do pai quando escreve. Aí aproveita para escrever, na sua veia literária, a sua maior obra chamada O Abolicionismo, e sua principal obra é editada então em 1884, e aí ele aproveita para afiliar-se às associações anti-escravatistas da Inglaterra e da França. Logo depois, 1885, retorna ao Brasil e é eleito novamente deputado principalmente com a plataforma abolicionista, e consegue apoio do Gabinete Dantas, aprovando a lei dos sexagenários escravos. Claro, tem o apoio do grão-mestre da maçonaria brasileira, José Maria da Silva Paranhos. Ele era o grão-mestre da maçonaria brasileira e, mais tarde, com todos os trabalhos do Barão do Rio Branco, né, ele consegue trabalhar exatamente nas demarcações das divisas entre o Brasil e os outros países aqui da América Latina. Principalmente existia algum movimento contra exatamente a demarcação desses limites, né, entre os países, e quem fez isso foi Barão do Rio Branco também. Claro, teve sempre o apoio em contrapartida de Joaquim Nabuco. Interessante que ele não consegue também, de novo, então, ser eleito, e ele aproveita para escrever na sua via jornalística opúsculos, pequenos livros publicados no país, enquanto jornalista, chamado O Erro do Imperador e Eclipse do Abolicionismo, e também Eleições Liberais e Eleições Conservadoras. Claro,
aproveita para ir, né, como não foi eleito, ele reeleito, ele viaja pela Europa fazendo conferências sobre a escravatura e o abolicionismo no Brasil, e era o maior divulgador na Europa da abolição dos escravos, né, principalmente fora do Brasil, através de suas conferências e encontros na Europa. Na próxima legislatura, de novo, é reeleito deputado do Império e derrota, nesta reeleição, ele derrota o famoso ministro Machado Portela por Pernambuco e é recebido pelo Papa, nessa mesma época, recebido pelo Papa Leão XIII, que o apoia, que já era conhecido do Leão XIII, que apoia o abolicionismo no Brasil, e Leão XIII edita, né, uma famosa encíclica contra a escravatura, tendo como seu principal divulgador e mesmo incentivo de Joaquim Nabuco. O Brasil contava, nesta época, com cerca de 700 mil escravos, e o movimento abolicionista se configurava como um projeto que visava a conscientização nacional de acabar com a sociedade, a sociedade escravagista, já fora de moda no mundo, possibilitando a construção de uma nova sociedade não mais fundamentada no trabalho escravo. Esse era o projeto de Joaquim Nabuco, apoiado por José do Patrocínio, que logo consegue apoio do gabinete conservador, liderado pelo Barão do Rio Branco. Então é aprovada a famosa Lei Áurea, em 1888, depois assinada pela princesa Isabel. Joaquim Nabuco ainda diz que a lei de libertação dos escravos era inconclusiva, pois ainda necessitava outras leis para permitir a absorção daquela grande massa de pessoas na sociedade brasileira, com educação, moradia e empregos. Então ele já vislumbrava um problema que poderia existir como existiu, como nós temos hoje as grandes favelas, né, as grandes aglomerações de pessoas, principalmente as pessoas tendo como sua origem exatamente a raça negra. Casa-se em 1889, depois dessa lei que ele consegue a aprovação, ele casa em 1889 com a senhora Evelina Soares Ribeiro, no Rio de Janeiro, filha do barão de Inhoã, em Maricá. E é eleito para a última legislatura do Império, do Segundo Império, como deputado por Pernambuco. Logo é proclamada a República, né, no Brasil, e a queda do Império. Joaquim Nabuco continua fiel à monarquia, pois entendia que a melhor forma de governo era a monarquia, aos modos da inglesa, apenas que o imperador Dom Pedro II era muito inerte, era muito parado, não aceita ser indicado para a primeira constituinte da República e permanece como jornalista, retornando para a Europa, mantendo suas conferências, e escreve O Dever dos Monarquistas. Fluência, claro, passado alguns anos, volta de 1900, por influência do amigo presidente Rodrigues Alves, Joaquim Nabuco aceita ser representante jurídico do Brasil em questões limítrofes, como já disse, da Guiné Inglesa, e participa da fundação, em 1896, da Academia Brasileira de Letras, com Machado de Assis sendo presidente e ele secretário. Ingressa no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro nessa mesma época. Em 1900, aceita ser funcionário da República do Brasil em Londres. Em 1905, é nomeado embaixador do Brasil em Washington, aí deixa a Europa e vai para os Estados Unidos. Pela sua condição maçônica, torna-se próximo do presidente americano de então, Theodore Roosevelt, e apaixona-se pela doutrina Monroe do pan-americanismo. Joaquim Nabuco morre, né, em Washington, nos Estados Unidos, em 1910, e deixa uma filha, Carolina Nabuco, figura da nova República Brasileira, que luta depois pelo direito de eleição das mulheres no Brasil. Ela já era uma sufragista. Esse é o que eu gostaria de falar sobre Joaquim Nabuco, uma figura interessante, um grande herói brasileiro, pelo seu desempenho ao longo de sua vida em prol do Brasil e em prol, né, exatamente da libertação dos escravos. E é uma mudança do paradigma, né, da escravatura brasileira. É isso, meus amigos, é isso que eu gostaria de falar. Obrigado.